Alô, cães da Aquilônia, malditos civilizados. Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui com minha caneca dos 90 anos de Conan no Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do YouTube, para mais um vídeo de opinião. E desta vez, esse vídeo é especificamente sobre uma treta, uma polêmica. Essa polêmica começou há mais ou menos 2 semanas, quando a Titan apresentou a capa número 5, a The Savage Sword of Conan número 5 do Joe Jusko. Olha essa linda arte aqui que eu vou apresentar. Edgar Ruppel, coloca aqui a The Savage Sword, nova The Savage Sword of Conan número 5, com esta capa em que Conan segura a bocarra de um dinossauro, impedindo que ele devore a linda donzela que está dentro da boca junto com ele. Olha aí como é que ficou. Estão vendo? Aí. Bom, a partir daqui começou toda uma polêmica. Essa polêmica não tem a ver necessariamente com o artista em si. Joe Jusko, que é conhecido da fandom. Olhem aqui que linda esta capa que ele fez na The Savage Sword of Conan número 1. Aqui, ó. Coloca aí de novo para nós aí, o Edgar Ruppel. Olha que linda. Um Conan ali de pé, com várias pessoas ali, vários guerreiros mortos num campo de batalha, a moça a seus pés, mimetizando de certa forma esse Conan de pé aqui, muito bem feita, essa capa muito linda, a pintura, uma arte famosa do Conan do passado. Então Joe Jusko, ele é bem conhecido, colocou ali, Edgar, aí, volta aqui para mim, ele é bem conhecido na fandom do Conan, muito reverenciado. Eu, por exemplo, adoro esta capa aqui, dá uma olhada nessa capa, The Savage Sword, número 143 da época da Marvel, não da nova, da época da Marvel, em que Conan aparece aqui muito musculoso, né? O físico quase do Arnold Schwarzenegger, limpando a sua espada sobre um céu azul e os abutres em volta. Afinal, ele acabou de sair de um campo de batalha. Coloca aí, Edgar Ruppel. Essa capa é fantástica. Joe Jusko, o mesmo artista. Também gosto muito desta aqui, ó. Dá uma olhada nesta Espada Selvagem de Conan, número 14, em que Joe Jusko coloca o nosso guerreiro cimério com escudo e machado na mão, vindo para o ataque em direção ao leitor. As linhas muito interessantes, as cores e o escudo cheio, cravado de flechas. Um Conan temerário que não teme quem vai atacar. Também uma arte fantástica e muito reverenciada. Bom, mas qual é o problema? Qual é o problema que afinal aconteceu com essa capa nova do Joe Jusko, o Conan segurando a boca do dinossauro? Bom, o que eu posso dizer? Quando a gente começou a ver o pessoal da fandom do Conan comentando a capa da The Savage Sword número 5, da nova Titan, né, do Conan segurando a boca do dinossauro, a gente viu realmente que tem uma polêmica. A polêmica não é em si pela técnica, pela arte em si, mas pelo que o Conan está fazendo. Tanto é que a gente, a partir de algumas opiniões da fandom, fizemos essa brincadeira. Edgar Ruppel fez essa brincadeira aqui do Super Conan. Coloca aí o que nós fizemos, ó, o Super Conan. Colocou ali o Edgar Ruppel, um Super Conan com as letras do Superman, né, das revistas em quadrinhos do Super-Homem, colocou o S ali no peito do Conan, naquela capa também o S, a mocinha ali, a Lois Lane tá ali, correndo perigo, e ele então levantando a boca daquele dinossauro. E aí a gente viu que o Jusko e o nosso querido Edgar Ruppel fizeram uma referência a essa capa aqui. Dá uma olhada nessa capa aqui, é uma capa do Super-Homem, Perdidos no Tempo, em que o Super-Homem, ele literalmente faz a mesma coisa, levanta a boca do dinossauro. Sendo o Super-Homem, ninguém estranha. A questão é, será válido
uma capa em que Conan faz algo que o Super-Homem faria, ou é apenas uma capa? Uma capa está ali só para chamar atenção, não importa muito, o que importa, como disseram algumas pessoas, é a boa história, ser uma história boa dentro da revista, vamos esperar para ver, para julgar a história. Bom, o ponto não é esse, na verdade, né? A gente está apenas trazendo o debate à tona, um debate que estava na internet, afinal, é válido. As capas do Conan tinham essa conotação de coisas incríveis, como segurar a boca de um dinossauro, toneladas e toneladas, e levantar com as próprias mãos. Afinal, é só uma capa? Ou existe toda uma referência visual que a gente precisa chamar a atenção? Será que transformar, mesmo que sem querer, e mesmo apenas uma capa, o Conan em alguém que faz aquilo que o mais poderoso super-herói está fazendo, é válido? Ou simplesmente chama atenção, tá de boa e não tem por que ter problemática nem treta por uma coisa tão pequena? É uma boa opinião e uma boa conclusão. Realmente, eu, como leitor, não vou deixar de ler a número 5 e posso e devo gostar da história, talvez, talvez não, mas independente da capa. Mas como nós somos uma fandom e vimos que isso gerou um debate sobre o apelo visual do personagem, estamos fazendo esse vídeo até para nos divertir, falando sobre o assunto e esperando seus comentários sobre o assunto. Então, não perdemos nada, estamos aqui vendo, afinal, se tem validade ou não essa capa do Joe Jusko, esse Conan Super Power levantando a bocarra do dinossauro. Mas antes de qualquer coisa, antes mesmo da nossa vinheta, eu quero te chamar a atenção que nós somos uma comunidade, nós representamos a fandom do Conan e do Howard no Brasil, ou pelo menos parte dela. Existem outros canais e outras comunidades, mas nós talvez sejamos a comunidade mais tradicional, aquela que engloba mais pessoas, enfim. O fato é que nós temos um Apoia-se. Vai lá no site do Apoia-se, está escrito Apoia-se, coloca lá no Google, procura o Apoia-se, entra lá e procura Fórum Conan o Bárbaro, lá dentro do Apoia-se, no Explorar, vai encontrar a nossa página. E se tu quiser nos ajudar para a gente pagar o nosso StreamYard, as nossas edições de vídeo, tu nos ajuda com 5, 10, 20, 30, 50 reais. E ali tem vantagens, entra no nosso WhatsApp, participa dos nossos sorteios mensais, em que a gente manda para os apoiadores muita coisa. Os apoiadores são aqueles que primeiro ganham as recompensas do Catarse, quando nós, através do nosso selo Fantastic Hub, fazemos algum Catarse. Então nossos apoiadores têm essa prioridade, afinal estão nos ajudando, estão com a gente, nos ajudando nessa empreitada, tá bem? Então não esqueça do nosso Apoia-se. Edgar Ruppel, coloca a vinheta do Opinião do Fórum, em que vamos falar das capas, da iconografia de Conan, do visual, das referências visuais do Bárbaro Cimério nas capas das histórias em quadrinhos principalmente, e se tem ou não validade esta capa do Joe Jusko, ou apenas uma capa bonita, e vamos então deixar passar e mudar de assunto e não tá mais aqui quem falou. Vamos tratar sobre isso. Solta a vinheta aí, Edgar Ruppel! Então é isso, cães. Vamos lá. Vamos primeiro pensar na referência visual do Conan. Bom, o Conan existe uma longa tradição visual. Se a gente for fazer uma espécie de arqueologia iconográfica da figura de Conan em capas, em cartazes, é algo realmente profundo. É algo que tem uma longa duração histórica, começa lá na Weird Tales, passa para os livros dos anos 50, pela Marvel, pelo filme do Conan, pelos filmes do Conan e chegando até os dias de hoje. Mas vamos dizer que esse cara aqui, eu estou aqui com o livro da Pipoca Nanquim, mas esse cara aqui, Frank Frazetta, né, que fez essa arte chamado, né, Conan the Adventurer, será que é assim que se pronuncia? E que publicou essa arte lindíssima do Conan com uma linda donzela aos seus pés, um Conan desnudo, mais céltico, mais gaélico, né, sobre corpos. Publicou nos anos 60, nos livros da Lancer. Foi a arte, inclusive, que levou o Roy Thomas a gostar de Conan, a se interessar por Conan. Vamos dizer
que é uma referência visual marcante. Essa outra capa aqui, que está no livro da Pipoca, também famosa do Conan, e uma capa ainda talvez mais famosa, uma arte ou ilustração ainda mais famosa, que o Edgar vai mostrar. Edgar, mostra aí o Conan the Conqueror, tá aí, também de Frank Frazetta. Olha que bonita essa capa de um Conan avançando a cavalo, com sua espada levantada, um escudo, os braços abertos, enfrentando adversários, inclusive adversários sobrenaturais, né? Tá vendo ali um esqueleto, monstros, guerreiros desnudos, um Conan também brutal, um Conan selvagem, um Conan bárbaro. A referência visual talvez mais importante do personagem no que diz respeito aos quadrinhos, às ilustrações, o Frank Frazetta como essa base visual do Conan. Depois a gente sabe que o personagem ele passou para Marvel Comics, tendo como referência essa figura desnuda, poderosa, enfrentando tropas, guerreiros, mortos-vivos e o que seja, e que apareceu em capas da Espada Selvagem de Conan, The Savage Sword of Conan, com artistas fantásticos como Ernoren, Boris Vallejo, o próprio Joe Jusko e tantos outros. Afinal, existe aí uma tradição, existe ainda aí uma certa forma de ver o personagem, tal como o próprio John Buscema fazia no miolo dessas revistas, né? Um Conan com uma característica visual, com a sua tanga de texugo, os seus músculos à mostra, rodeado por lindas donzelas, dentro da perspectiva dos corpos aparecendo, homens musculosos, mulheres voluptuosas, que o Frank Frazetta marcou junto desses outros artistas na Espada e Feitiçaria pós anos 60, 70 em diante. Existe essa tradição, existe essa forma de ver o personagem com certas caracterizações. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Afinal, as caracterizações dessas capas chegam a extrapolar o limite humano, levando o Conan para uma ação que se torna, ou que o torna alguém além de um mero humano, afinal está levantando a boca de um dinossauro. Joe Jusko exagerou? Ou ele simplesmente quis chamar a atenção e fazer uma homenagem para a capa famosa do Superman? Também é válido. E aí, o que vocês acham? Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, vamos ver algumas capas então. Vamos direto a algumas capas. Sabemos que desde Margaret Brundage, lá da Weird Tales, aquele Conan clássico greco-romano, um Conan não tão musculoso, afinal as referências visuais eram outras, passando pelo Conan dos anos 50 ali, pega por exemplo o Tales of Conan, olha essa capa aqui, Ed, coloca essa capa aqui, ó, um Conan gladiador, um Conan legionário, um Conan com uma túnica, cabelos curtos, mais parecendo um guerreiro romano ou grego, do que o personagem como nós conhecemos. Ele muda, como sabemos, com o Frank Frazetta e depois chega na Marvel e as capas da The Savage Sword e também a linda arte do Big John Buscema, definem esse padrão visual que distancia em alguns aspectos das descrições do Howard, na medida em que o Conan quase sempre aparece de uniforme, né? Peito desnudo, tanga de texugo, algum manto por cima, com a sua espada, algum adereço no braço, nos músculos, e tendo essa caracterização. Não que o Howard não pudesse ter descrições assim também, tem contos e contos. Mas vamos dizer que a partir das The Savage Sword, na Marvel se consolida um padrão visual, um padrão iconográfico para o Conan. Gostando dele ou não, se consolida. Então vamos falar um pouquinho dessas capas. Veja essa capa aqui, né, que saiu aqui na Espada Selvagem de Conan, a coleção da Salvat Panini, uma arte lindíssima do Boris Vallejo. Bom, aqui eu tenho um Conan com a musculatura toda definida, com a sua tanga de texugo aqui, uma capa, aquele elmo de chifre, muito usual, inclusive em alguns contos de Howard, um falchione na mão, acho que um falchione, uma cimitarra, enfim, e uma donzela, né, em perigo, em que ele provavelmente acabou de dilacerar os inimigos salvando a donzela.
É um Conan imponente, mas ainda assim um Conan que nada tem de sobre-humano. Afinal, ele é muito forte, né? Muito poderoso na imagem, em primeiro plano. A moça olha e tem ele como a única esperança de salvação. E ele então se aproxima dos inimigos. Acabou de matar alguns, está num campo de batalha em que existem corpos aqui. E vai enfrentar algum inimigo que está vindo. Pelo menos é isso que dá a entender a imagem. Vamos a essa aqui. Essa é número 2. Também do Boris Vallejo. Aqui já tem um elemento muito comum do hall, né, de inimigos de Conan, desde Howard, o monstro simiesco. Um grande gurilão monstruoso, musculoso, um ser simiesco, uma raça perdida de símios poderosos, muito grande, uma donzela em perigo, e o Conan nas costas, talvez tenha pulado nas costas do monstro, porque viu que é a única forma de enfrentá-lo, ou seja, nada sobre-humano em nosso cimério, apenas a barbárie em sua forma mais padrão, mais clássica, em que ele faz de tudo para sobreviver. Se apoia nas costas do monstro e com a sua adaga vai esfaquear provavelmente aquele pobre símio que, apesar de poderoso, não consegue enfrentar a astúcia, a força desse nosso cimério, mas nada de sobrenatural. Ainda temos um personagem humano enfrentando uma ameaça além, sobre-humana, de uma raça antiga, de um ser antigo muito poderoso, numa arte fantástica do Boris Vallejo. E aí vamos para outra. Essa aqui, a número 3, Boris Vallejo de novo. Conan cercado, novamente criaturas simiescas, olhem aqui, estão em direção a ele, ou ele em direção a eles, ele portando um machado, um mangual, devidamente armado, porque ele vai enfrentar 3 criaturas, pelo menos que estão à mostra aqui, e uma donzela novamente, tal como na arte do Frazetta, lembra da donzela aos pés de Conan? A donzela em perigo, e ele então, com as suas armas, irá enfrentar. O leitor não sabe se ele vai ganhar ou perder pela imagem em si, mas sabe que é uma ameaça e sabe que ele é temerário, que ele enfrenta com o senho cerrado, as armas em punho, e ele não tem medo dos monstros, apesar de dar a entender que é uma ameaça realmente muito perigosa para o próprio Conan. E somente um homem como ele, um homem no ápice das suas forças, ou, como diria Howard, um homem com um torso taurino, força de leão, agilidade de pantera, poderia enfrentar as criaturas. Se ele vai vencer ou não, claro que a gente sabe que ele é o herói, ele vai vencer. Porém, nada além do personagem Conan para cima dos seus inimigos, com armas em punho. Esta aqui, novamente, Boris Vallejo, né? Boris Vallejo, número 4, um Conan imponente, meio que recuando ou surpreendido, junto com uma moça linda a seus pés, e criaturas sobrenaturais aparecendo. Algum tipo de grupo antigo, algum tipo de criatura mágica, algum tipo de sacerdote, algum tipo de semideus. A gente pode interpretar qualquer coisa aqui. Uma criatura humanoide, porém com algum tipo de magia, e o Conan então com um escudo em punho, um grande machado na mão, está esperando enfrentar a criatura. A gente não sabe se ele vai fugir dali, se ele vai enfrentar os monstros, se ele vai matar o primeiro e aí escapar. Aí ele não está fazendo nada daquilo que tira a sua característica de um homem comum enfrentando o sobrenatural. Aliás, essa é uma característica da espada e feitiçaria, né? A espada versus a feitiçaria, o sujeito comum versus criaturas sobrenaturais. É uma característica que pelo menos permeia os contos do Conan e algumas de suas melhores aventuras de quadrinhos. A número 5, na mesma pegada. Boris Vallejo nos apresenta aquele mesmo Conan com machado, a moça a seus pés, e alguma criatura sobrenatural muito poderosa envia mortos-vivos contra nosso bárbaro. Bom, ele está apresentando aqui algo mágico, algo fora do normal, ou ele está apenas em posição de vem problema aí, eu, Conan, sou a única esperança dessa jovem. E se é para morrer, eu morro lutando, ou acabo com a raça de todos eles lutando com meu machado em mãos.
Nada além daquilo que a gente sabe do padrão visual do personagem Cimério. Bom, mas aí a gente chega na número 6. A número 6 também do nosso querido Boris. E aqui o tema se repete. O tema se repete. Essa história com a moça, o Conan e um gigante, um ogro, uma criatura, um golem, o que seja, interpreta o que tu quiser, mas se levanta com uma massa em mãos muito poderosa e o nosso bárbaro é a única esperança de enfrentá-la com espada em punhos. É um Conan sobrenatural? Não, é um Conan sob ameaça que vai enfrentar essa criatura. Ele vai morrer? Sim, se não soubesse que é o Conan, sabemos que ele vai morrer? Não. Sabemos que é um herói enfrentando um inimigo muito poderoso? Sim. Torcemos pelo herói? Normalmente sim. Mas nada do que é em comum com o padrão do Conan armado, uma donzela a seus pés, e ele enfrentando algo que talvez qualquer pessoa comum nem tentasse, saísse fugindo. Ele não. Ele enfrenta porque, acima de tudo, ele é um sobrevivente. Ele é o Conan da Ciméria. Aí chegamos na capa número 7. Bom, essa capa aqui, o padrão mesmo, o autor é outro, é o Malvaeric. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Malvaeric é um Conan novamente chegando em algum lugar, olha, no Poço Macabro, né? Essa história aqui está autorreferenciada pelas criaturas do Poço Macabro, que é uma adaptação de uma obra do Robert Howard. Aquelas criaturas maiores, né, com pele mais enegrecida, humanoides, porém não humanas, o Conan com a moça a seus pés e a sua espada, a sua faca, melhor, a sua adaga na mão e pensando, como enfrento esses monstros? Bom, eu sou o Conan, não sei se eu fujo, não sei se eu enfrento, mas entre ele e a moça estou eu e vou dar um jeito de sobreviver. Bom, novamente, o autor da arte, em nenhum momento, faz o Conan fazer nada daquilo que a gente está acostumado a ver. O sujeito teve uma surpresa diante de algo que apareceu no poço, ou simplesmente viu se aproximar, pegou sua adaga e vai defender sua vida e a da moça com todas as suas forças. Nada além do padrão estético, visual, iconográfico desse personagem. Bom, aí chegamos aqui numa capa fantástica de um dos melhores capistas do Conan, nada mais, nada menos do que Ernorin. Não há dúvida, esse é um dos melhores capistas de Conan. A aventura A Torre do Elefante, bom, novamente uma referência ao miolo. Afinal, Conan enfrenta uma aranha gigante. O que está fora aqui, né, da Torre do Elefante, não tem essa moça na aventura, mas é o padrão estético. Uma grande aranha, um monstro sobrenatural, um monstro que ataca Conan. Na história acontece mesmo isso. Ele enfrenta esse monstro, acaba derrotando esse monstro com um baú que joga na cabeça do bicho, enfrenta o bicho com sua espada em mãos. Obviamente que o Ernorin coloca uma linda donzela, que é o padrão visual das capas de Conan. Mas ele está fazendo aqui alguma coisa fora do que o Conan faria? Não, novamente está em posição de ataque ou de recuo, tu interpreta do jeito que tu quiser, ele está recuando as garras do monstro para contra-atacar e o elefante atrás, que é uma referência à história, ele está atacando o monstro depois de se afastar. A interpretação, ela é de cada um. Mas uma coisa é certa, Conan não está fazendo nada daquilo do que costuma fazer em suas aventuras. Mas aí eu venho com essa capa do Bob Larkin. Essa capa foi usada por alguém para dizer assim, eu não vejo muita diferença entre o dinossauro e essa capa do Bob Larkin. Essa aqui, ó. Conan número 9. Bob Larkin, que é outro artista fantástico, e alguém comentou, o Conan não está fazendo nada muito diferente lá com o dinossauro do que essa cena com o Dente Sabre, em que ele está lutando contra o Dente Sabre. Eu vejo uma diferença, ou muitas. Primeiro, o Conan está recuando diante do avanço do animal, está desviando, o monstro pegou do seu cotovelo aqui e ele então acertou o monstro com a sua adaga. Ele está sobrevivendo diante de um monstro mais forte do que um ser humano comum. Ele não está em nenhum momento levantando o monstro do chão
ele não está em nenhum momento fazendo algo impossível. Tem uma capa do Conan em que ele segura o pescoço de um tigre. Talvez essa capa realmente seja o mais próximo do dinossauro. Eu não trouxe aqui, mas ainda assim em bem menor intensidade do que levantar a bocala do dinossauro, né? A donzela aqui, novamente, né, amarrada aos pés de Conan, e ele é a última esperança de salvar aquela moça desse terrível dente de sabre, em que o Conan, novamente, está lutando armado, tentando sobreviver. Para mim, essa capa passa um ar de somente um sujeito muito astuto, muito ágil, consegue sobreviver de um monstro dente de sabre depois que ele morde o seu cotovelo. Não acho a mesma referência do que o dinossauro com a boca sendo com as mãos levantadas pelo Conan. E aí eu vou aqui uma nova capa, dessa capa aqui é uma capa também famosa do Frank Brunner, ó, da Cidadela Escarlate, em que o Tsotalant, o inimigo, é uma capa referenciando-se na narrativa que está no interior, e o Conan montado numa criatura alada, que eles entendem, Amado entendeu como um dinossauro, né, um pterodáctilo, uma coisa semelhante ao pterodáctilo, né? Tá vendo aqui o Conan então montando naquele monstro que foi chamado por um aliado mago, novamente o elemento sobrenatural, pois o aliado mago chamou aquele monstro para levar o Conan para recuperar o seu reino que ele perdeu diante das forças do Tsotalant, que é o adversário do Conan aqui. Bom, isso aqui é uma referência a Howard. E o monstro aqui, ó, foi referendado desta forma, como uma criatura mais próxima a dinossauro. Existem outros entendimentos, que o monstro seria muito mais Lovecraftiano do que esse, mas aqui é apenas o Conan montando uma criatura alada, nada, né, parecido com ele levantando a boca do dinossauro. Aqui mais algo sobrenatural realmente, uma capa, né, número 11, a número 11 é do Ernorin. Eu adoro o Conan do Ernorin, todo mundo gosta muito, né, do visual do Conan. Ele está preso a esse monolito, é assim uma história também, né, a capa baseada na história que está aqui, a maldição do monolito, do Lion Sprague de Camp, em que uma criatura devora todos aqueles que ficam presos ao monolito e o Conan vai usar de sua força, de sua astúcia para se libertar. Novamente um Conan da defensiva, um Conan correndo extremo perigo e ele está preso aqui. Não tem nada de Super Conan nessa imagem, pelo contrário, é um sujeito que está à beira da morte. Aqui o ilustrador passa essa ideia de que ele é mortal, de que tu tem que comprar essa revista para saber como o Conan escapou dessa situação impossível de escapar. É esse o padrão visual desta narrativa, pelo menos é assim entendo. E para finalizar aqui, uma capa do nosso Big John, do próprio John Buscema, a número 12, em que o Conan novamente enfrenta uma criatura sobrenatural aqui, ou uma raça esquecida, um tipo de golem, não sei, em que ele está novamente com espada, em posição de surpresa talvez, e uma moça a seus pés. A única esperança de salvamento da moça. Bom, eu não vou me seguir aqui, porque eu acho realmente que as capas têm o mesmo padrão. Esse padrão estético, visual, iconográfico se repete, e acho sim que o Joe Jusko exagerou. Fez uma referência, fez uma homenagem, show, e entendo sem problema nenhum. Porém, acho que saiu um pouco do padrão do Conan a fazer o Conan levantando toneladas e toneladas de uma bocala do dinossauro. Acho que a arte é linda, o Joe Jusko é fantástico, fenomenal, não vejo nenhum problema do ponto de vista de leitor. Vou ler a história e esperar que seja uma boa história, mas se eu fosse editor, quem sou eu? Mas se eu fosse editor eu diria, não, vamos usar uma coisa mais conanesca, vamos usar uma coisa mais parecida com a tradição. Ao invés de tudo do Conan levantando a bocarra do animal, ele tira a moça dali antes do monstro devorá-la, sei lá. Ou eles estão fugindo do dinossauro que está perseguindo-os, tal como acontece lá no Red Nails, Cidadela Escarlate. Não, na Cidadela dos Condenados, Red Nails, né, pregos vermelhos, que afinal ele acaba tendo que fugir junto com a Valéria daquele monstro dinossauro. Acharia mais a ver com Conan, não acho um problema, acho que a treta não tem razão de ser, ou seja, uma coisa tão polêmica assim, mas a gente quis fazer esse vídeo para chamar a atenção e para que tu também te ligue numa coisa. O Conan howardiano, aquele Conan mais fiel ao Howard, a gente pode conhecer muito bem esse cara através da biografia que nós estamos
finalizando no Catarse. E sim, alguém disse assim, vocês estão usando essa capa para fazer propaganda da biografia? É claro que estamos, meu querido, estamos sim, exatamente para te conhecer. Como Howard pensava o Conan. O Conan pensado pelo Bob Howard, pelo seu criador. Onde é que tu pode encontrar essa opinião? Na biografia do Mark Finn, que está nos seus últimos dias no Catarse. Então, se tu quer conhecer um pouco da forma como o criador concebeu a criatura, vá lá no Catarse, aproveita essa semana, está nas últimas semanas, vai acabar o Catarse e nós temos metas extras para ti lá, para te conhecer, comprar essa obra fantástica, Sangue e Trovão, a biografia, a vida e arte de Robert Howard. Melhor biografia do mundo sobre esse nosso querido criador de Conan. E tem um capítulo inteiro sobre o nosso bárbaro predileto. Fiz aqui uma análise das capas, Joey Jusko é fantástico, nada tem a falar contra ele, só acho que ele não acertou muito bem na capa, podia ser uma capa um pouco mais conanesca, ou estou errado? Será que estou falando bobagem? Coloca um comentário aí, critica o Marco e diz, Joey Jusko é bom, a capa tá fantástica, gostei da capa e a tua opinião não vale porcaria nenhuma. Então, tá bem, seja respeitoso, hein? Não esquece que tem que ser respeitoso. Afinal, como diz o Conan, homens civilizados acham que podem ser mal educados porque sabem que não terão suas cabeças decepadas por um machado. Tá bem? Fora a brincadeira, agradeço. Faz o teu comentário, coloca a tua opinião à vontade, desde que seja respeitoso. Afinal, aqui foi só um vídeo, opiniões, e eu não sou dono da verdade. Apenas um fã, como vocês todos, do Cimério Predileto. Até mais, cães malditos, e até o próximo vídeo com outro assunto qualquer sobre a nossa fandom e os nossos personagens prediletos de Bob Howard e de espada e feitiçaria. Fui!